gentios e judeus. Nós sabemos muito bem que os judeus são o povo escolhido por Deus. É a nação pelo qual Deus confiou as suas palavras. Foi um povo que Deus separou para ser um povo consagrado, para ser um povo pelo qual Deus viesse confiar. Mas no decorrer da história, você sabe muito bem que o povo ele ia muito bem, mas daqui a pouco cometia os seus pecados, os seus erros, porque na realidade todo ser humano, todas as pessoas dessa terra, elas herdaram alguma coisa de Adão e Eva, que foi esse pecado, o erro, porque é esse pecado que na realidade tira duas pessoas da presença de Deus. A pessoa vai muito bem, muito bem, muito bem. Daqui a pouco ela tropeça, ou seja, ela pratica um ato que é abominável aos olhos do Todo-Poderoso. Diz assim, Isaías 65, no versículo 1, fala assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. São as palavras do Senhor, pelo profeta Isaías. Então, o que Deus coloca aqui para nós? Que durante muito tempo, Deus estava com as mãos dele estendidas ao povo celeste. Um povo que estava no Egito, que nós sabemos muito bem que de geração em geração Deus sempre levantou homens para falar com o seu povo. Deus sempre estava livrando os seus filhos. Quando Moisés, ainda bebê, que foi declarado no Egito que era para matar as crianças, o que aconteceu? Deus livrou aquela criança. Deus livrou aquela criança. E você sabe muito bem a história, aonde aquele bebê chamado Moisés, aquela criança foi parar. E aonde ele foi criado, aonde ele cresceu, onde ele aprendeu, onde ele recebeu ensinamento, e onde ele se tornou um guerreiro. Porque Deus, ele tem propósito em nossas vidas. De repente, você trabalha num lugar e se pergunta por que Deus me colocou aqui. É porque Deus, ele tem propósito em nossas vidas em diversas áreas, tanto espirituais quanto físicas. Quando Deus chama uma pessoa, Deus capacita a pessoa. A pessoa não vem lá, não vem do mundo capacitada, não. Deus prepara a pessoa, porque na realidade, quando a pessoa vem de lá de fora, lá do mundo, para a igreja, ela vem com as suas manias, ela vem com os pensamentos, ela vem com um certo tipo de modos, ela vem com o ensinamento lá de fora. Mas quando se depara com o Senhor, ela recebe um novo ensinamento. Ela é capacitada tanto física quanto espiritualmente. Então, quando Deus chamou Moisés era altamente capacitado para ser um líder. Mas Moisés não via nele um líder. Moisés não conhecia ele um líder. Tanto que ele falou com Deus no monte e debateu contra Deus, falou contra Deus, concernente ao seu chamado, mas Deus queria mostrar para ele outra visão, outro ângulo da coisa, e ele não conseguia enxergar nele o líder, e ele pediu socorro ao seu próprio irmão. Mas Deus pediu socorro ao seu próprio irmão. Deus, escolha não quero você, tá bom, mas já que você quer ser, então Arão bateu o seu profeta, você vai ser como Deus. E Arão vai falar aquilo que você mandar ele falar. E foi assim que aconteceu. Quando Moisés voltou para o Egito, já que as promessas sobre ele, já as profecias sobre ele, porque Deus ouviu dos altos céus um clamor dos filhos de Israel.
estavam o povo do Egito sofrendo. Existia um povo que pertencia a Deus, estava aprisionado no Egito, estava sendo escravizado, e Deus precisava de alguém com coragem, com determinação, não fraco, mas uma pessoa que venha se fortalecer nas palavras, nos ensinamentos de Deus, uma pessoa destemida, uma pessoa que venha ter os espíritos de ousadia, que não venha ter medo de enfrentar adversidades, porque Deus com certeza quando viu que Moisés saiu do Egito e enfrentou o deserto, observou Moisés muito bem e viu que Moisés não tinha medo nenhum de enfrentar a imensidão do deserto. Porque passar um calor terrível do dia e passar uma temperatura abaixo de zero no deserto não é para qualquer pessoa. Então, Deus viu a disposição de Moisés em atravessar o deserto no sol escaldante e permaneceu no deserto à noite num frio terrível. E Deus viu que Moisés poderia ser aquele libertador que ele estava procurando. E Deus chamou Moisés. E Moisés foi, em cima das promessas de Deus, e voltou para o Egito. Você sabe a história muito bem, o que ele enfrentou, o que ele teve que enfrentar. Olha, a primeira coisa que Moisés teve que enfrentar, eu creio, pensando nessa noite, foi a confiança dos seus irmãos. Ele teria que mostrar confiança aos seus irmãos, porque até um certo tempo, ninguém tinha confiança em Moisés. Ninguém acreditava em Moisés. O povo, com certeza, pensava que Moisés era mais um egípcio, apesar de ter um sangue hebreu nas veias. E Moisés tinha que provar que ele realmente tinha mudado, e mudado para o lado de Deus, mudado para o lado do povo do Senhor, e que teria que mostrar para as pessoas que ele era uma nova pessoa. Aquele espírito de Egito, aquele espírito de escravidão não estava mais sobre ele, que ele veio como libertador. E que agora ele teria que conversar com seu irmão Arão e mostrar para Arão o que Deus tinha falado com ele e reunir as famílias de Israel para poder apresentar a ela como que Deus iria se manifestar para que a libertação viesse a acontecer e eles poderiam sair do Egito. Então, meu amado, Deus tinha um povo que era o povo que é o povo de Israel, um povo separado. Então, todo dia, o dia todo, Deus estava sempre protegendo, Deus estava sempre guardando, não deixava faltar nada para esse povo. Fazer milagres extraordinários, tanto que quando o povo saiu do Egito, Deus fez milagres poderosos. Você sabe muito bem disso. Para livrar o seu povo. E nós somos o povo de Deus. E nós temos que crer em milagres. Nós precisamos crer em milagres. Se você medita na palavra de Deus, você vê os milagres que Deus fez na vida, no tempo do povo de Israel, o que ele pode fazer no nosso tempo hoje. Porque quando Deus chama a pessoa, diz que Deus dá as armas certas para a pessoa lutar. Deus capacita a pessoa para ela lutar, para ela poder enfrentar a adversidade e poder obter as suas vitórias. Então, ele fala, eu fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam a uma nação que não se chamava do meu nome. Eu disse, esse aqui, que nação é essa? Bem, o povo de Israel, vira e mexe, estava botando as costas para Deus. Estava sempre murmurando contra Deus. Por mais que Deus fizesse, por mais que o milagre acontecesse, o povo estava sempre murmurando, reclamando, enfim. E chegou um tempo que Deus se revoltou. E Deus viu que existia um povo que até um certo tempo era desprezado. Um povo desprezado. Quanto tempo você foi desprezado? Quanto tempo você orava, você clamava e as coisas não funcionavam para você, as coisas não davam certo para você, até que Deus voltou a atenção para as suas condições, Deus voltou a atenção para as suas orações e Deus viu que você também poderia receber essas bênçãos e ser co-herdeiro das bênçãos que Ele prometeu.
e você hoje está aqui, você está me ouvindo, você pode receber essa bênção, você pode receber essa vitória. Aí o que acontece? Foi aí que entrou o povo, que até um certo tempo era um povo que era menosprezado, que era o povo gentio, porque uma nação pertencia a Deus, outra nação era desprezada. Você pode ver no dia que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou a este mundo, e ele andava pregando o Evangelho, ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos, ele abriu os olhos dos cegos, ele fazia uma obra poderosa, mas sempre se deparava com um gentio no seu caminho, a mulher samaritana, enfim, e outras pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, mas estavam sempre no caminho do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus jamais deixou de estender as mãos para aquelas pessoas. O Senhor Jesus jamais vai deixar de estender as mãos dele para você, mas você precisa chamar a atenção de Deus, de um povo que buscava a Deus. O que Deus mais queria era que o povo dele buscasse a face dele, mas de um povo que estava buscando a Deus de uma forma diferente. Então, esse povo buscava ao Senhor, e ele fala, fui buscar os que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. Coisa séria. O povo encontrou o verdadeiro Deus. O povo que um dia era menosprezado passou a buscar a Deus. Por que passou a buscar a Deus? Porque via que os milagres assombrosos que Deus fazia e voltou-se para Deus. Porque, na realidade, aquele povo gentio, quando ouvia falar do povo de Israel, estava marchando ao seu encontro, eles tremiam a ponto tal de voltar para Deus, de buscar ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E buscavam a Deus. E Deus via isso, achava isso interessante, porque era o povo de Israel ia lá e saqueava eles, enfrentavam eles, decretavam guerra contra eles, e Deus estava olhando para esse povo. Deus falou assim, ó, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo ao povo rebelde. Olha o que Deus fala. Eu estendi as minhas mãos o dia todo ao povo rebelde. Todo dia Deus estende as mãos para pessoas. Pessoas não querem segurar as mãos de Deus. Pessoas não querem dar ouvido à voz de Deus. Pessoas querem virar as costas para Deus. E você sabe muito bem, meu amigo, que amiga, quando a pessoa vira as costas para Deus, ela está, infelizmente, perdendo todas as condições de ser uma pessoa abençoada. Quando a pessoa ela ouve falar de Jesus, ouve falar do Evangelho, e não quer ter compromisso com Deus, não quer ter compromisso com o Evangelho, ela está jogando fora a única chance dela poder ter uma vida abençoada. Então o que acontece? Deus fala, estendi as minhas mãos o dia todo ao povo rebelde. Vou aprender uma coisa muito rápida. Tem pessoas que ela não quer. E elas não querendo, não adianta você insistir. Não adianta. Se a pessoa não quer receber uma bênção, não insista. Se a pessoa não quer estar na igreja, não insista. Se a pessoa não quer participar do culto, não insista. Porque Deus colocou em cada pessoa o livre arbítrio. A pessoa que insiste o que ela quer. E às vezes nós queremos trazer a pessoa forte, trazer a pessoa no lar, trazer a pessoa, enfim, de outra maneira, mas não é isso que funciona. Porque Deus quer que a pessoa venha o aceitar de livre e espontânea vontade, não de livre e espontânea pressão. Então, a pessoa tem que querer. Às vezes nós falamos assim, meu amigo, minha amiga, abra sua boca e fale com Deus, mas a pessoa que tem que sentir isso, ela precisa buscar a Deus. Até porque ela está na casa de Deus. Ela está na casa de Deus, ela tem que fazer o quê? Ela veio falar com Deus.
Então, ele está com as mãos dele estendidas o dia todo. Então, o que nós devemos fazer, que você deve fazer, é segurar as mãos de Deus. Quando você segura nas mãos de Deus, Deus te levanta, o Senhor te exalta, o Senhor te coloca de pé. Então, o que Deus quer é que você venha segurar as mãos dele e falar com ele, buscar a face dele, e de uma forma especial ter essa intimidade com ele. O que acontece? Ele fala, estendi as minhas mãos todo dia ao povo rebelde que anda por caminho que não é bom. Olha só. O Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, eu sou o caminho. Deus falou para Abraão, Abraão, põe-se na minha presença, Abraão, e ser perfeito. E Abraão, ele se colocou na presença de Deus e procurou fazer as coisas corretas. E o Senhor Jesus fala, eu inaugurei um novo e vivo caminho. Quando a pessoa anda no caminho do Senhor, ela anda no caminho certo, no caminho correto. Então Deus quer que a pessoa venha olhar para Ele e ver que Ele é um Deus correto. E para andar com Deus, não se anda com Deus de qualquer maneira. Não se anda com Deus de qualquer maneira. A pessoa tem que se colocar na dispensação do Senhor. Porque ela está andando com uma pessoa que é santa, pessoa que é correta. Então, Jesus falou, eu sou o caminho. Ou seja, eu sou a única pessoa que você vai olhar e vai se espelhar e vai crescer e vai poder ter todas as coisas de bom. Porque eu sou o caminho. Ele fala, eu sou a verdade. Ou seja, eu sou a única pessoa que você vai poder dar ouvidos. Você vai poder dar ouvidos, vai poder ouvir palavras boas, palavras de verdade, palavras que vão te levantar, palavras que vão te erguer, palavras que vão te curar, palavras que vão abençoar você e abençoar a sua família. Ele fala, eu sou a vida, ou seja, a única pessoa que tem o poder sobre a morte e que tem o poder sobre a vida. Jesus Cristo, Ele é o Criador da vida. Ele é o Espírito da vida. É Ele que dá vida a todas as nações e a todos os povos. É Ele que nos deu vida. E vida é abundância. Então, Deus, Ele estende as mãos todo dia e o dia todo. Eu estava hoje, saindo do meu trabalho, observando um irmão na praça. Hoje pela manhã, ele estava com a sua Bíblia e estava evangelizando algumas pessoas na praça, em Caxias, na praça Humaitá. Mas chegou um certo momento que ele se deparou com um grupo de pessoas que estavam no banco sentado e ele começou a falar. Começou a falar do Evangelho. Eu estou observando lá no setor de trabalho, da acesso à praça. E eu pensava num livro que fala que a sabedoria clama nas praças. A sabedoria clama nas ruas. Ouve-se em alta voz a sabedoria. Mas quem é que quer a voz da sabedoria em sua vida? Porque quando a pessoa recebe a voz da sabedoria na sua vida, é para quê? É para o conselho da sua vida. É Deus fazendo o seguinte, Deus tirando as pessoas das condições precárias que a pessoa se encontra e trazendo a pessoa para a sua maravilhosa luz e mostrando para a pessoa que ela pode mudar, que ela pode crescer, que ela pode ser o melhor na sua vida. É Deus. Mas a pessoa tem que ouvir e receber a palavra no seu coração. Ela ouvindo e crendo, o milagre acontece, as coisas funcionam, as coisas passam a funcionar e passam a dar certo. Então, ele fala assim, ó, ainda em Isaías 65, versículo 2, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde
que anda por caminhos que não é bom, após seus pensamentos. Quando as pessoas pensam que o que elas estão fazendo, vão dar a ela tudo aquilo que elas almejam. Pensamentos ruins, não levam pessoas a fazerem coisas boas. Pensamentos maus não levam pessoas a crescerem de uma forma honesta. Pensamentos ruins não vão levar pessoas a andar no caminho correto, muito pelo contrário, vão fazer com que as pessoas venham praticar certo tipo de coisas abomináveis ao Senhor, e fazer com que elas vão andar em caminhos tortuosos, e que Deus manda nós fazermos, nós pastores, é fazer que nós devemos aplainar o caminho para que o povo venha passar, ou seja, consertar o caminho. A nossa função como pastor é aplainar o caminho, ou seja, abrir caminho para a pessoa passar, tirar as pedras do caminho, mostrar para a pessoa que o que ela está fazendo estava levando ela para um buraco, e que o caminho que vai conduzir ela para a salvação é o caminho que se chama Jesus. Esse é o caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala assim: olha, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou somente o seu nome para nós. Isso é basta, isso é muito importante. E funciona muito bem. Imagina o Senhor Jesus manifestado em nossa frente. O seu nome já nos dá todas as condições de vitória, todas as condições de cura, todas as condições físicas e financeiras para nós. Imagina o próprio Senhor Jesus na sua frente. Mas grandes maravilhas acontecem. Então nós temos essas condições de fé, em nome do Senhor Jesus, recebemos todas as bênçãos prometidas na palavra do Senhor. Quer de milagres, quer de cura, quer de manifestação de poder, quer de portas abertas, quer de batismo com o Espírito Santo e principalmente a nossa salvação. Quando a pessoa crê em Jesus, o Senhor Jesus Cristo tem toda a responsabilidade sobre essa pessoa de cuidar, de proteger e de guardar. Então nós temos que ter, segundo esse versículo de Isaías 65, bons pensamentos. Nós temos que ter bons pensamentos. Pensar coisas boas. Paulo fala que nós temos que renovar o nosso entendimento. Quando a pessoa renova o seu entendimento, ela renova também as suas palavras. A Bíblia fala que o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. O coração está cheio de boas palavras, então vai transbordar boas palavras nos seus lábios. De boas palavras transbordam o meu coração. Então, se você tem bons pensamentos, você também vai ter boas palavras. Então, tudo isso depende de como e com quem você está andando, com quem você está conversando. Então, você tem que ter intimidade com Deus. Se você quer receber libertação, se você quer receber milagre, se você quer receber manifestação de poder de Deus, se você quer receber transformação na sua vida, o conselho que eu te dou é de você meditar na palavra do Senhor. E pedir a Deus, tira de mim todo o pensamento contrário. Tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, que eu quero ter bons pensamentos. Eu quero um coração novo, um espírito novo, um espírito reto, para eu saber me comportar diante de certo tipo de adversidade, certo tipo de perseguição. Aí ele fala no versículo 3, pouco que contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares dos céus, comem carne de porco e tem caldo também coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça do meu nariz, um fogo que arde todo dia. Então, você é povo de Deus, não seja uma pessoa dividida. Ore sempre ao Senhor,
Busque sempre a face de Deus. Esteja sempre falando com o Todo-Poderoso. Para que Deus venha sagrar nos seus olhos. Às vezes as coisas não funcionam para você, não dá certo para nós, porque nós estamos com outros pensamentos. Estamos andando em outro caminho, mas nós somos povo de Deus. O que Deus quer que nós devemos estar somente no caminho dele, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto. Então, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Você precisa receber a unção do Santo sobre a sua vida. Você precisa ter dupla honra. Então, a maneira de você ter dupla honra, meu amigo, é fazer as coisas corretas. Primeira coisa que tem que fazer, tem que ter fé. Se você não tiver fé, as coisas não funcionam, a coisa não dá certo para você. E outra coisa, você precisa se consagrar. Quando você se consagra, você se separa para Deus. Uma pessoa que se consagra para o Senhor, ela vai ter sempre reserva de azeite por sua vida. Vai estar sempre sendo consagrada. E uma pessoa consagrada, ela é conhecida no céu, conhecida na terra, sabe por quê? Vai ter sempre alguém querendo tirar um pouco do seu azeite. Como é que você está tirando um pouco do azeite? Quando ela está passando por certo tipo de aflição, de perseguição, e pede a você um conselho. Tem pessoas que estão sentadas do seu lado, ou estão na sua casa, ou estão no seu trabalho, e quer tirar um pouquinho da sua unção, porque tem em você uma pessoa de Jesus. E você passa a dar bons conselhos, que você tem bons pensamentos, e você tem azeite sobre a sua vida. Então, essa pessoa precisa receber um pouco desse azeite, e você precisa ter reserva de azeite na sua vida. Para as coisas funcionarem, para as coisas darem certo. Meu amigo e minha amiga, é momento de nós voltarmos para Deus. Voltarmos para Deus. Se continuarmos fazendo coisas que venham nos separar de Deus, nós vamos cair no buraco. E Deus não quer que isso aconteça com você. Deus não quer que isso aconteça conosco. Muito pelo contrário, o que Deus quer é que você venha se fortalecer. Que você venha tomar uma atitude de fé. Que você venha saciar a sua sede espiritual. Que você venha ter um encontro real com o Espírito Santo. Quando a pessoa tem um encontro real com o Espírito Santo, a pessoa se torna uma nova pessoa. A pessoa se torna uma nova criatura. Isaías, ainda no seu livro, no capítulo 59, ele fala assim: desde que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então, é o que Isaías coloca aqui: a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida e pronto para salvar você. Os seus ouvidos não estão gravados, muito pelo contrário, estão abertos para ouvir o seu clamor. Então é hora de você botar a sua atenção para Deus, porque Deus, Ele ama você, Ele ama de uma tal maneira que, segundo a palavra de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer a seu favor, para que você venha receber libertação, para que você venha receber o milagre, e para que você venha receber salvação. Eu falei que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você quer ter vida eterna, se você quer ter bênçãos, volte a sua atenção para Deus. Venha ao encontro do Senhor Jesus, porque Ele é a água que jorra do trono de Deus. O que Ele mais quer é que você venha se converter, que você venha crescer, que você venha receber essa mudança de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo só o Senhor é Deus. Vamos por aqui e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.